aqui a previsão do tempo para todo o Brasil. Chegando aqui nos nossos estúdios, Camila Yunes. Hoje teve alerta da Defesa Civil na capital. Todos nós estávamos aqui na redação. Os celulares apitaram, os volumes foram elevados ou não. Boa noite, bem-vinda. Oi, Thiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, por volta das 4 horas da tarde, ali para a região oeste e norte da capital paulista, a Defesa Civil emitiu aquele alerta pelo celular, né, o Cell Broadcast, para essas regiões, mas não tivemos volumes tão expressivos assim, Thiago. Mas a tendência é de uma chuva forte nos próximos dias. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa para o estado de São Paulo. Olha só, a Defesa Civil emitiu esse alerta. Então, amanhã, praticamente todo o território paulista em condição de atenção. E aqui no norte, noroeste paulista, região de Franca, de Barretos, Araçatuba, a gente tem cenário de alerta. Os volumes podem ser mais expressivos. Preocupação aqui. A preocupação maior, Thiago, acaba sendo aqui nessa região. A gente não está falando daquela chuva que vai ficar ao longo do dia inteiro, mas são aquelas pancadas que preocupam mais. Então, esse é o cenário. Inclusive, já choveu bastante em áreas ali do noroeste paulista, de Cafelândia, de Ourinhos, mais de 100 milímetros nas últimas 24 horas. E isso é um volume de chuva muito grande. Então, a gente está vendo o verão se despedir bem com essas características marcantes mesmo dessa estação, Thiago. Essas temperaturas mais elevadas e as pancadas de chuva que acontecem entre a tarde e a noite. Então, esse é o cenário que a gente tem aqui para o estado de São Paulo. Falamos sobre São Paulo e a maior parte do Brasil. O que você traz para a gente? Thiago, tem condição de chuva em boa parte do país, apesar de que em algumas áreas, como Centro-Oeste, áreas lá do Sul, essa chuva começa a diminuir. Só que a gente ainda tem condição de temporais. E olha só, o alerta principal é aqui para o Espírito Santo, região metropolitana ali de Vitória, tem cenário de perigo, os acumulados ficam mais elevados nessa região. Boa parte aqui de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, aqui no norte de São Paulo, a gente tem esses temporais acontecendo. Aqui na região centro-oeste, a chuva já dá uma diminuída, provocou muitos estragos lá em Goiás, na capital Goiânia, alguns alagamentos foram registrados, diminui, mas a gente ainda tem essa condição. E avançam pelo norte e nordeste do país, com destaque para o Amazonas, Pará, o Amapá, atenção aqui também no Maranhão e no Piauí. Agora, lá na região sul do país, Thiago, a gente tem, vamos dar uma olhadinha no próximo mapa, a gente tem cenário de tempo firme, o tempo fica mais estável aqui no oeste da região. Mas no centro-leste do Paraná, de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, tem algumas instabilidades. Não é aquela chuva muito forte, muito volumosa, mas tem uma influência marítima aqui, tem a atuação de um cavado meteorológico que vai ajudar a alimentar essas instabilidades. E olha só aqui no Nordeste, tempo firme na Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, inclusive lá na Bahia, Thiago, a umidade relativa do ar cai, fica abaixo de 30%. Então, a gente sempre fala, né? Se a umidade cai um pouquinho, fica aquele tempo mais seco. Muita água, né? E é importante reforçar a hidratação. Em boa parte do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte do país, as temperaturas ficam mais elevadas e aquela sensação de tempo abafado. Inclusive, vamos ver as temperaturas para amanhã. Nas capitais, olha só, em São Paulo o dia amanhece com 19 graus, a máxima vai chegar a 29 graus e a gente tem condição de pancadas de chuva, cerca de 25 milímetros, e essas pancadas devem acontecer no período da tarde. Em Vitória, máxima de 32 graus e olha só, Thiago, o volume de chuva, a gente está falando de quase 80 milímetros de chuva em um dia só, é um volume de chuva expressivo. E lá em Porto Alegre, mínima de 22 e máxima de 30 graus, tem uma chuvinha passageira, Thiago. Aqui em São Paulo, essa chuvinha aqui é capaz de provocar estrago ou não se sabe? Thiago, até tem condição para provocar alguns transtornos, sim, porque a gente está falando daquela chuva típica de verão, que vem de forma rápida, em formato de pancadas e que pode provocar transtornos. Então, é aquela chuva clássica do verão, especialmente no período da tarde. Então, muita atenção e não esqueçam o guarda-chuva. Eu sei que você chega cedo aqui na Jovem Pan, mas na hora de ir embora, às vezes ainda pode ter um resquício dessa chuva. O guarda-chuva não sai da mala, viu, Camila? É isso. Você volta daqui a pouquinho, né? Até daqui a pouco. Até já.